Você já olhou nos olhos de alguém que jurava te amar? Por trás daquele sorriso, sentiu que existia algo errado, algo escondido, mas que você não consegue decifrar. Pois é, meu nome é Maurício, e eu só descobri tarde demais que a mulher que eu acreditava ser o amor da minha vida carregava um segredo capaz de destruir tudo o que construímos. Se você também acredita que o amor verdadeiro não deveria ter mentiras, se inscreva no canal, porque essa história vai mudar a forma como você enxerga a confiança em um relacionamento. Minha noiva escondia um segredo atrás do sorriso. Eu conheci a Kendra em um daqueles dias que parecem banais, mas acabam mudando o rumo da sua vida. Era uma tarde chuvosa, eu estava preso em uma cafeteria, tentando matar o tempo, quando ela entrou. O sorriso dela parecia iluminar o lugar inteiro, e eu, um cara comum, trabalhador, me senti imediatamente puxado por aquela energia. Ela pediu um cappuccino, nossos olhares se cruzaram e, por alguma razão, ela decidiu se sentar perto de mim. Foi assim que a conversa começou. Kendra era diferente de todas as mulheres que eu já tinha conhecido. Inteligente, engraçada, com aquele ar de mistério que só deixava tudo mais atraente. Com o passar das semanas, começamos a sair mais, e eu fui percebendo que ela tinha essa habilidade quase mágica de fazer qualquer situação ficar mais leve. Mas, ao mesmo tempo, havia uma coisa, ela nunca falava muito sobre o passado dela. Sempre desviava o assunto com piadas ou com aquele sorriso que parecia esconder o mundo inteiro atrás dele. Eu não dei tanta importância no começo. Afinal, todo mundo tem segredos, certo? Mas, com o tempo, esse detalhe começou a me incomodar. Eu sabia sobre a infância dela? Sobre a família dela? Sobre onde exatamente ela tinha morado antes de vir para a cidade? Não. Sempre respostas vagas, sempre um jeito de mudar o rumo da conversa. Ainda assim, eu estava apaixonado. Depois de um ano juntos, eu não tive dúvidas, pedi Kendra em casamento. Foi um dos momentos mais felizes da minha vida. Ela disse sim com lágrimas nos olhos e um sorriso tão perfeito que eu acreditei que tinha encontrado a pessoa certa. A festa de noivado foi pequena, apenas amigos próximos, mas percebi que, entre os convidados, ninguém parecia realmente conhecer a fundo a Kendra. Ela mesma havia convidado poucas pessoas. Minha família mora longe, não se preocupe com isso, ela dizia. E eu, cego pelo amor, aceitava. Aos poucos, pequenos sinais começaram a surgir. Ligações no meio da noite que ela dizia ser do trabalho. Mensagens que ela respondia às escondidas. Momentos em que parecia distante, olhando para o nada com um semblante sério, mas, assim que percebia que eu estava observando, lançava aquele mesmo sorriso. O sorriso que me conquistou, mas que agora começava a parecer uma máscara. Uma noite, acordei e percebi que Kendra não estava na cama. Procurei pela casa até encontrá-la na sala, chorando em silêncio com o celular na mão. Quando me aproximei, ela se levantou rapidamente e disse que tinha recebido uma notícia ruim de uma amiga. Eu quis acreditar, mas algo dentro de mim começou a gritar que havia mais. O casamento estava a 2 meses de acontecer, e eu me sentia cada vez mais dividido entre o homem que queria acreditar na mulher que amava e o homem que temia estar vivendo uma mentira. E foi nesse dilema que minha vida começou a desmoronar. Porque, no fundo, eu sabia, o sorriso da Kendra escondia algo. E eu estava prestes a descobrir. Na manhã seguinte àquela cena na sala, eu não consegui mais olhar para a Kendra da mesma forma. A imagem dela chorando sozinha, escondendo algo de mim, ficou gravada na minha mente como um aviso. Mas, quando perguntei novamente sobre o que tinha acontecido, ela apenas sorriu e disse, amor, você se preocupa demais. Foi só um mal-entendido. Confia em mim. E, por algum motivo, aquela frase soou mais como uma ordem do que como um pedido. Ainda assim, eu tentei seguir em frente. A pressão do casamento estava crescendo, em escolha do buffet, convites, lista de convidados. Eu mergulhei na organização como forma de não pensar tanto. Mas, quanto mais eu tentava ignorar, mais a sensação de que algo estava errado me consumia. As mensagens secretas ficaram mais frequentes. Ela saía para resolver coisas do trabalho e voltava horas depois, exausta, mas sem dar muitos detalhes. Comecei a reparar também em algo novo, em algumas noites, quando ela pensava que eu já estava dormindo, ela ficava parada diante do espelho, encarando o próprio reflexo com uma expressão de medo. Não tristeza, não melancolia. Medo. E, logo depois, vinha aquele sorriso forçado, como se tentasse se convencer de que estava tudo sob controle.
Eu sei que muitos vão pensar, por que você não conversou de verdade com ela, Maurício? Por que não exigiu respostas? E a verdade é que eu tentei. Eu a chamei para um jantar romântico, criei um clima perfeito, e no meio da noite perguntei, com toda a calma do mundo, Kendra, existe alguma coisa que você não está me contando? O que eu recebi foi aquele mesmo sorriso. Um sorriso que agora me parecia ensaiado, frio. Eu já te disse, não tem nada. Você está deixando a ansiedade do casamento falar mais alto. Aquela resposta deveria ter me acalmado. Mas fez o contrário. Naquela semana, um detalhe mudou tudo. Eu estava mexendo no carro dela para trocar alguns documentos de lugar quando percebi um envelope escondido dentro do porta-luvas. Um envelope marrom, sem identificação. Meu coração disparou. Eu sabia que abrir seria uma invasão, mas a curiosidade e a desconfiança me venceram. Dentro do envelope, havia fotos. Fotos da Kendra. Mas não eram simples fotos. Eram imagens dela entrando e saindo de um prédio que eu nunca tinha visto antes. As fotos pareciam ter sido tiradas de longe, como se alguém estivesse a vigiando. O mais perturbador? Algumas estavam datadas de meses antes de nós começarmos a namorar. Voltei para casa sem saber o que pensar. Será que a Kendra estava sendo seguida? Será que ela estava envolvida em algo perigoso? Ou será que ela mesma tinha guardado aquelas fotos de propósito? Naquela noite, eu não consegui segurar. Mostrei o envelope a ela. Kendra ficou pálida, como se tivesse visto um fantasma. Tirou as fotos das minhas mãos e rasgou tudo na minha frente. Eu tentei pegar de volta, mas ela gritou, e Maurício, nunca mais mexa nas minhas coisas. Nunca mais. Foi a primeira vez que ela levantou a voz comigo. Eu estava atônito. Perguntei o que significava tudo aquilo, e ela respondeu, quase sem olhar nos meus olhos, não é o que você pensa. São coisas do meu passado. Coisas que não importam mais. Eu não quero falar sobre isso. A raiva e o medo se misturaram dentro de mim. Que tipo de passado gera esse tipo de reação? Eu me deitei naquela noite ao lado dela, mas foi como dormir ao lado de uma completa estranha. Nos dias seguintes, o clima ficou tenso. Ela tentava agir normalmente, mas eu já não conseguia confiar em nada. A cada sorriso, a cada toque, eu me perguntava, o que ela está escondendo? Quem realmente é essa mulher com quem eu estou prestes a me casar? E então veio o primeiro grande choque. Uma tarde, quando Kendra disse que ficaria até mais tarde no trabalho, eu não aguentei. Peguei o carro e segui-a. Ela não foi para o escritório como tinha dito. Dirigiu até uma parte da cidade que eu raramente visitava, parou em frente ao mesmo prédio que eu tinha visto nas fotos e entrou. Eu fiquei esperando do outro lado da rua, com o coração batendo tão rápido que parecia que ia explodir. Minutos depois, vi outra pessoa saindo do prédio, um homem, de meia idade, com um terno caro. Ele olhou em volta, como se estivesse desconfiado, e entrou em um carro preto. Eu fiquei ali, tentando juntar as peças. O que minha noiva fazia naquele lugar? Quem era aquele homem? E, principalmente, por que ela mentia para mim? Esperei mais de 1 hora, mas Kendra não saiu. Então, decidi ir embora antes que ela me visse. Passei a noite inteira acordado, imaginando as possibilidades. Traição? Trabalho secreto? Dívidas? Nada fazia sentido. Mas uma coisa era clara, a Kendra que eu conhecia era apenas uma fachada. Atrás daquele sorriso, existia uma verdade obscura que eu ainda não conseguia alcançar. E eu estava decidido a descobrir, custasse o que custasse. Naquela noite, depois de segui-la até o prédio misterioso, eu percebi que não poderia mais ficar parado. Eu estava prestes a me casar com uma mulher que claramente escondia algo enorme de mim, e cada dia que passava, a sensação de estar vivendo uma mentira me sufocava mais. Decidi que precisava de respostas. Na manhã seguinte, inventei que teria uma reunião fora da cidade e aproveitei para voltar até aquele mesmo endereço. O prédio era imponente, com fachada de vidro espelhado, mas não tinha placas de empresas conhecidas. Apenas um nome discreto junto à portaria e Instituto Renova. Eu entrei como se estivesse perdido, perguntando se era ali que ficava um escritório de advocacia. O porteiro me olhou com frieza e disse que não havia nada disso. Quando tentei puxar conversa sobre o que era o tal instituto, ele apenas respondeu de forma seca, em atendimento restrito. Só com agendamento. Saí dali ainda mais intrigado. De volta ao carro,
anotei o nome e comecei a pesquisar. Não encontrei quase nada. Algumas referências a atendimentos psicológicos, reabilitação ou mais nada concreto. Parecia uma instituição que fazia questão de se manter discreta. Enquanto isso, em casa, a Kendra agia como se nada estivesse acontecendo. Fazia café, falava sobre os preparativos do casamento, me beijava antes de sair. Mas eu já não via amor naqueles gestos. Via apenas um teatro bem ensaiado. Foi então que tomei uma decisão em se ela não iria me contar a verdade, eu teria que descobrir sozinho. Uma noite, enquanto ela dormia, eu peguei o celular dela. O coração parecia que ia pular pela boca, minhas mãos tremiam. Eu sabia que estava invadindo a privacidade dela, mas eu precisava entender. Para minha surpresa, o aparelho estava desbloqueado. Comecei a procurar entre as mensagens, redes sociais, e-mails. No início, nada demais. Conversas com colegas de trabalho, amigas, algumas notificações de aplicativos. Mas, em uma pasta de e-mails arquivados, encontrei algo que gelou meu sangue. Havia mensagens de um endereço que eu nunca tinha visto, em coordenação@renova.org. As mensagens eram formais, mas extremamente perturbadoras. Algumas falavam de sessões concluídas, outras de ajustes necessários. Em uma delas, datada de poucos meses atrás, estava escrito: Kendra, entendemos sua dificuldade em manter a vida dupla. Mas lembre-se, em sua segurança depende do sigilo. Você não pode permitir que ele descubra antes do tempo. Meu corpo inteiro ficou paralisado. Vida dupla? Ele não pode descobrir? Será que estavam falando de mim? Continuei lendo. Outras mensagens falavam sobre monitoramento, acompanhamento e protocolos. Eu não conseguia compreender exatamente do que se tratava, mas estava claro, a Kendra tinha envolvimento direto com esse instituto. E, de alguma forma, eu era parte de um segredo que não deveria ser revelado. Naquela noite, mal consegui dormir. Ficava olhando para o rosto dela adormecido, tentando enxergar quem realmente era a mulher ao meu lado. Eu a amava, mas cada vez mais sentia que aquele amor era unilateral. Que talvez ela nunca tivesse me amado de verdade. No dia seguinte, decidi confrontá-la. Mas não da forma direta. Planejei um teste. Durante o café da manhã, comentei casualmente e engraçado, ontem passei por um prédio chamado Instituto Renova. Você já ouviu falar? O sorriso dela congelou por um segundo. Foi rápido, mas eu percebi. Depois, ela forçou uma risada e respondeu, e não, nunca ouvi falar. O que é? Eu não disse nada. Apenas assenti. Mas dentro de mim, tive certeza absoluta em ela estava mentindo. Aquela foi a primeira vez que a ideia de cancelar o casamento passou pela minha cabeça. Mas junto com a dor vinha a necessidade de saber a verdade completa. Eu não queria apenas fugir. Eu queria entender. Então fiz algo que nunca imaginei fazer, contratei um investigador particular. Expliquei a situação, dei o endereço do prédio, o nome da Kendra e pedi que descobrisse tudo o que pudesse. O homem, experiente, me disse, se ela esconde algo, nós vamos achar. Os dias seguintes foram os mais longos da minha vida. Kendra continuava com sua rotina, agindo como a noiva perfeita. E eu, cada vez que a via sorrir, sentia um peso no peito. Porque agora eu sabia que aquele sorriso era uma máscara construída com perfeição. Uma semana depois, o investigador me ligou. Sua voz soava séria e Maurício, precisamos conversar pessoalmente. O que descobri sobre o Instituto Renova e sua noiva ou não é simples. Marcamos em uma cafeteria discreta. Ele chegou com uma pasta de documentos e fotos. Me entregou, dizendo, você tem certeza que quer saber? Eu apenas assenti. Dentro da pasta, vi registros que me deixaram sem ar. O Instituto Renova não era apenas uma clínica de reabilitação, como parecia. Era um centro especializado em proteção de testemunhas e reinserção social de pessoas que tinham se envolvido em situações criminais. E Kendra estava registrada lá. Segundo os documentos, ela havia sido admitida no programa 3 anos antes de me conhecer. O motivo? Testemunhar contra um homem acusado de fraudes e crimes financeiros em larga escala. Um homem perigoso, com conexões pesadas. Meu coração disparava. Eu lia e relia os papéis, mas nada parecia fazer sentido. Eu estava noivo de uma mulher que vivia uma identidade parcialmente construída, escondendo seu passado inteiro de mim. E,
De repente, tudo se encaixou nas ligações escondidas, as mensagens misteriosas, o medo no olhar dela diante do espelho. Mas ainda faltava a maior resposta: por que ela nunca me contou? Por que carregar esse fardo sozinha, enquanto planejava uma vida comigo? Eu levantei os olhos para o investigador e perguntei: e ela me usou? Eu sou apenas uma parte dessa vida de fachada? Ele apenas me olhou sério e respondeu: talvez seja pior do que isso, Maurício. Talvez ela esteja tentando te proteger. Naquela noite, enquanto o silêncio da casa me envolvia, eu finalmente consegui entrar no quarto que Kendra sempre mantinha trancado. Minhas mãos tremiam quando forcei a maçaneta e percebi que, por algum motivo, ela havia esquecido a chave sobre a mesa da sala. Era como se o universo quisesse que a verdade viesse à tona. Empurrei a porta devagar, e o que encontrei lá dentro me fez sentir o chão desaparecer sob meus pés. O quarto não era apenas um espaço fechado. Era um santuário de lembranças que eu não compartilhava. Havia caixas organizadas, álbuns de fotos, cartas guardadas com tanto cuidado que pareciam peças de cristal. E, em cima da escrivaninha, uma pasta vermelha com o nome Joshua. Meu coração disparou. Eu nunca tinha ouvido esse nome em nossas conversas, nunca havia visto um sinal desse tal Joshua. Peguei a pasta com hesitação, sentindo que cada movimento me levava para mais longe da vida que eu achava ter com Kendra. Quando abri, encontrei dezenas de cartas escritas à mão, todas começando com "Meu amado Joshua". Eram declarações de amor, de saudade, de dor. A caligrafia de Kendra estava ali, firme, apaixonada. As datas variavam, algumas de meses atrás, outras de anos. Meus olhos correram pelas palavras. Ela falava sobre uma conexão profunda, sobre como nunca havia amado ninguém daquela forma, sobre promessas de reencontro. Eu lia, mas parecia que estava dentro de um pesadelo. Quem era Joshua? Onde ele estava? E, mais importante, como eu me encaixava nessa história? Sentei-me na beira da cama, o coração descompassado, e continuei lendo. Até que uma frase específica gravou-se na minha mente: e mesmo que o destino nos separe, você sempre terá meu coração. O sorriso que mostro ao mundo não é para eles, é para esconder o vazio que só você poderia preencher. Era como se, de repente, todas as peças se encaixassem. O sorriso de Kendra, aquele sorriso que tantas vezes me encantou, nunca foi meu. Era uma máscara. Era a forma dela esconder a dor de amar outra pessoa. Senti uma onda de raiva e impotência me consumir. Eu me levantei e comecei a andar em círculos, como um prisioneiro tentando encontrar a saída de uma cela. Será que todo o nosso relacionamento foi uma farsa? Será que eu era apenas uma distração para alguém que jamais conseguiu se libertar do passado? Naquele momento, ouvi a chave girando na porta da frente. Kendra estava de volta. Apressei-me em guardar as cartas, mas minhas mãos não obedeciam. O barulho da porta se abrindo ecoou pelo corredor. Corri até a escrivaninha, fechei a pasta e deixei-a sobre a mesa, tentando manter a calma. Mas dentro de mim havia uma tempestade. Ela entrou no quarto e me encontrou ali, parado, com o olhar fixo na pasta. O sorriso dela apareceu automaticamente, como sempre. Mas agora eu sabia. Eu sabia o que aquele sorriso escondia. Maurício, ou ela começou, a voz embargada, percebendo que eu já havia descoberto. O ar ficou pesado. Não havia mais como fugir. Eu olhei para ela, e pela primeira vez não vi apenas minha noiva, mas uma mulher que carregava um amor secreto, uma vida paralela que eu jamais conhecera. Quem é Joshua? Perguntei, minha voz saindo mais fria do que eu imaginava. Ela congelou. As lágrimas começaram a se formar em seus olhos, mas o sorriso, aquele sorriso doloroso, ainda estava lá. Como se ela tivesse medo de deixá-lo cair e revelar a fragilidade que tanto lutava para esconder. O silêncio entre nós foi como um grito ensurdecedor. Eu não sabia se queria ouvir a resposta, mas precisava. Precisava entender em que parte dessa história eu realmente estava. Kendra deu um passo à frente, e então finalmente falou. Maurício, existe algo que você nunca soube sobre mim. Algo que eu tentei esconder para não destruir o que construímos. Mas eu sei que agora não há mais como manter esse segredo. E naquele instante, antes mesmo que ela começasse a contar, eu já sentia que a revelação mudaria minha vida para sempre. Kendra respirou fundo, e o sorriso que tanto a acompanhava finalmente se desfez. Era como se a máscara tivesse caído diante dos meus olhos. A fragilidade dela se tornou visível, e pela primeira vez eu percebi que estava prestes a ouvir uma verdade que mudaria tudo.
Joshua era meu noivo, ela disse, com a voz trêmula. Antes de você. Antes de nós. Meu estômago revirou. As palavras ecoaram como socos na minha mente. Ela se sentou na beira da cama e continuou. Ele morreu em um acidente de carro, Maurício. Estávamos a poucas semanas do casamento quando recebi a notícia. Eu pensei que nunca mais seria capaz de sorrir, nunca mais seria capaz de seguir em frente. Quando te conheci, você trouxe luz de volta para minha vida, mas eu nunca consegui deixar de carregar Joshua comigo. As cartas, as lembranças, o sorriso. Tudo fazia sentido agora. Não era uma traição no sentido físico, não havia outro homem vivo, não havia uma relação paralela acontecendo. Era algo pior e, ao mesmo tempo, mais doloroso, e eu sempre estive competindo com um fantasma. Então todo esse tempo, eu disse, engolindo em seco, você sorria para esconder a dor? Ela assentiu, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu não queria que você achasse que eu não te amava. Porque eu amo, Maurício. Só que parte de mim sempre pertenceu a ele. E eu não sabia como te contar sem te perder. O silêncio que se instalou foi sufocante. Eu não sabia se sentia raiva, tristeza ou compaixão. Parte de mim queria gritar que era injusto, que eu merecia ser amado de forma completa. Outra parte de mim via ali uma mulher quebrada, tentando desesperadamente reconstruir a própria vida. Levantei-me e comecei a andar pelo quarto. Cada passo ecoava como se fosse a batida de um martelo em minha cabeça. Eu a amava, mas como se compete com a memória de alguém que já não está mais aqui? Como lutar contra um passado que ainda respira em cada gesto, em cada sorriso? Eu nunca quis te enganar, disse Kendra, enxugando as lágrimas. Só não sabia como carregar essa dor e, ao mesmo tempo, seguir em frente com você. Olhei nos olhos dela. Vi amor, mas também vi um abismo. O tipo de vazio que nenhuma palavra poderia preencher. E percebi que, talvez, nunca tivesse sido sobre mim. Talvez ela realmente me amasse, mas não da forma que eu esperava. Naquela noite, eu tomei a decisão mais difícil da minha vida. Disse a ela que precisava de tempo, que precisava entender se eu conseguiria viver com a sombra de Joshua sempre entre nós. Ela chorou, pediu para que eu ficasse, mas eu sabia que, se não desse esse espaço, eu acabaria me destruindo por dentro. Saí de casa com a sensação de que não era apenas a nossa relação que estava em jogo, mas a minha própria identidade. Pela primeira vez, eu percebi que, em alguns casos, o amor não é suficiente. Porque amar alguém não significa sempre conseguir suportar os fantasmas que essa pessoa carrega. E é isso que eu quero perguntar para vocês que estão ouvindo agora: o que vocês fariam no meu lugar? Continuariam ao lado de alguém que ama outro, mesmo que esse amor pertença ao passado? Ou deixariam ir, para finalmente buscar um amor que seja inteiro, sem dividir espaço com lembranças? Se você também ficou arrepiado com essa história, se inscreva no canal agora, deixe o like e compartilhe esse vídeo. Ainda tenho muitas histórias emocionantes e cheias de reviravoltas para contar, e você não vai querer perder o próximo capítulo.